Eu disse aos ucranianos, vocês realmente querem ser o Afeganistão da Europa? E eu diria aos taiwaneses, vocês realmente querem ser os ucranianos do leste asiático? A resposta é absolutamente não. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Os Estados Unidos não podem salvá-los. Na verdade, tudo o que podem fazer é levá-los à destruição, porque Taiwan estará seguro e protegido se os Estados Unidos pararem com suas provocações. Esta é a ironia de toda a situação. Olá, pessoal. Sou Pascal do Neutrality Studies e hoje estou organizando um painel para discutir a Guerra Civil Chinesa inacabada, ou o conflito do Estreito, como é chamado agora. Estou me referindo, é claro, à disputa não resolvida entre a China continental, governada pela República Popular da China, a RPC de Pequim, e as ilhas taiwanesas, governadas pela República da China, a ROC, de Taipei. Para discutir isso, tenho comigo dois grandes especialistas, um de Taipei e outro nos Estados Unidos. O primeiro é a Dr. Joanna Lei, uma acadêmica, empresária, executiva de mídia nos Estados Unidos e ex-senadora no Parlamento da República da China. O outro é o muito famoso e sempre brilhante Dr. Jeffrey Sachs, professor de economia na Universidade de Columbia, com décadas de experiência em política externa dos Estados. Ambos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. É ótimo estar com vocês dois. Dr. Lei, talvez comecemos com você. Você foi legislador em Taiwan. Atualmente, você está em Taipei e também é crítico da interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da China, ou particularmente nos assuntos taiwaneses. Você poderia talvez expor o que vê como um dos principais problemas no momento que está alimentando o conflito entre Pequim e Taipei. Obrigado. Estou honrado diante de Jeffrey Sachs, então tentarei ser sucinto. Gostaria de fazer 3 pontos. Primeiro, Pascal, você estava exatamente certo ao dizer que a natureza da relação entre as duas margens do estreito é uma guerra civil, uma guerra inacabada, um assunto inacabado. E isso deve ser determinado pelo povo e pelo governo de ambos os lados do Estreito de Taiwan. Mas vimos que há muitas ideias sobre Taiwan ser um país independente, entre aspas, e merecer ser independente fora do controle da RPC. No entanto, minha visão é que não há diferença entre a situação através do Estreito de Taiwan e a situação entre a Alemanha Oriental e Ocidental antes de sua eventual unificação na década de 1990. E então a segunda coisa é que os Estados Unidos desempenharam um papel nos assuntos da China em termos de Taiwan, não recentemente. Isso remonta a 1832, quando as forças marítimas dos Estados Unidos estavam no Pacífico Ocidental. Na verdade, os Estados Unidos tentaram usar Taiwan como trampolim ou cabeça de ponte para controlar as províncias do sudeste da China e as vias navegáveis. De 1850 a 1870, houve diferentes propostas. Portanto, hoje, a situação em Taiwan, em termos de situação geopolítica, é exatamente como era na década de 1830 ou 1850. Ou seja, Taiwan é uma peça de xadrez muito fácil para os Estados Unidos garantirem que seu potencial conflito ou confronto com a China tenha um trampolim ou uma cabeça de ponte. E, portanto, estamos sendo marcados ou designados como um potencial ponto de tensão. No entanto, não há uma promessa real de que os Estados Unidos apoiarão a segurança de Taiwan. Então, todas as coisas que o atual DPP está dizendo ao povo, que os Estados Unidos nos apoiarão, nos defenderão, são flagrantemente incorretas, porque não há um tratado de defesa conjunta. Não há MAD, que é o Grupo Consultivo de Assistência Militar, que estava em Taiwan até 1979, quando os laços diplomáticos foram rompidos. Então, em termos de futuro, em termos de envolvimento contínuo dos Estados Unidos em Taiwan, acho que há 2 coisas. Esse é o meu terceiro ponto. Biden's promise to defend Taiwan comes
A promessa de Biden de defender Taiwan vem com um preço que Taiwan simplesmente não pode pagar. Não há assistência militar dos Estados Unidos para elas. Não há operabilidade conjunta entre as duas forças. Na verdade, eles atrasaram a entrega de qualquer armamento para Taiwan, mesmo aqueles que já pagamos. Não há profundidade estratégica em Taiwan. Caso haja uma situação militar de confronto, não há profundidade estratégica. E temos uma resiliência geral muito baixa. Portanto, Taiwan não pode se dar ao luxo de entrar em guerra, o que agora está sendo considerado uma eventualidade ou possibilidade por muitos estudiosos ou comentaristas americanos. Acho isso extremamente terrível. O ponto final que gostaria de destacar é que Biden impulsionou Taiwan como um modelo de democracia, um parceiro valioso no Pacífico Ocidental. Democracy, a value partner in the West Pacific. However, the DPP is not what they have touted. No entanto, o DPP não é o que eles têm propagado. No segundo mandato de Tsai Ing-wen, o DPP tem uma supermaioria no Congresso. Assim, eles aprovaram uma série de leis de proscrição direcionadas que lhes permitem rescindir as licenças de canais de notícias e, portanto, conter a liberdade de expressão. Eles também cancelaram o registro de mais de 100 partidos políticos e mais de 40 associações políticas junto ao Departamento de Assuntos Internos. Em terceiro lugar, eles encarceraram dissidentes políticos e líderes de partidos. Até hoje, ele põe eles que serem considerados cultos, os e terceiro líder do partido de oposição, que é Wen-je, antes mesmo de ter julgado. E o último é que eles confiscaram os bens do partido KMT, além de considerarem muitos afiliados do KMT como tendo uma relação especial com o KMT, e confiscaram seus bens também. Então você pode ver que o tipo de parceiro valorizado pelo DPP, que a administração Biden usou como razão para defender Taiwan, não passa de uma fachada ou um cinema. É uma fachada muito bonita. Mas se você olhar mais de perto, pode ver por que temos tantos gritos silenciosos em Taiwan. Nós, o ramo legislativo, não tem poder real para verificar o abuso de poder pelo ramo executivo ou pelo presidente. Para todos, o DPP é o partido atualmente no poder que agora tem um terceiro mandato sob um novo presidente. O KMT é o Partido Nacionalista, o maior partido de oposição. Jeffrey, estávamos falando há pouco sobre como Taiwan se parece muito com uma pequena Ucrânia na área do Pacífico, algo que foi esculpido como uma ex-guerra por procuração. Você compartilha esse medo? E quais são suas opiniões sobre o desenvolvimento dos discursos que estão vindo de Washington no momento? Muito obrigado. Concordo com tudo que o Dr. Lei acabou de dizer. Basicamente, os Estados usam Taiwan da mesma forma que usaram a Ucrânia. E eu disse aos ucranianos há vários anos, não deixem os Estados usarem vocês. Vocês acabarão destruídos. E digo mesmo para meus muitos amigos em Taiwan, não deixem os Estados usarem vocês. O governo dos Estados Unidos, o Estado de Segurança, em primeiro lugar, não se importa com Taiwan. Lamento dizer isso. Eles se importam com sua competição com a China continental, e Taiwan é uma peça de um jogo. Em segundo lugar, uso a palavra jogo porque, na minha opinião, as pessoas que lideram os Estados Unidos são maníacas, elas são irresponsáveis. Elas acham que isso é um jogo. Elas jogam um jogo, quem está no topo, quem é o número 1, quem tem credibilidade, quem pode usar força reputacional, quem pode empregar quais instrumentos. Mas quem sofre são as pessoas no terreno. Os ucranianos perderam talvez 600 mil ou 700 mil mortos e centenas de milhares de feridos. E estão perdendo no campo de batalha por causa do jogo que os Estados Unidos começaram a jogar há 30 anos. Agora, isso foi literalmente um jogo, eu diria, porque quando se trata da Ucrânia, Zbigniew Brzezinski, em 1997, um jogador de xadrez da diplomacia, escreveu um livro chamado O Grande Tabuleiro de Xadrez. E ele simulou o que significaria para os Estados Unidos expandir a OTAN para a Ucrânia contra a oposição da Rússia. E ele chegou à conclusão em 1997 de que a Rússia não poderia resistir. Não tinha opção. Teria que ceder.
Russia could not resist. It has no option. It would have to exceed. It was wrong. In other words, it was a bad move. Foi errado. Em outras palavras, foi uma má jogada. Se isso fosse um jogo de xadrez, tudo bem, ele teria perdido o jogo de xadrez. Mas o que ele e seus colegas colocaram em movimento não foi um jogo, mas um desastre na vida real. Os Estados Unidos provocariam. Os Estados Unidos moveriam suas forças militares para o leste. Os Estados Unidos ignorariam todas as linhas vermelhas da Rússia. Mas tudo ficaria bem, disse Brzezinski, porque a Rússia não teria alternativa. Uma das coisas que ele realmente escreveu em 1997 é que a Rússia nunca acabaria se aliando à China, por exemplo. Ok, ele cometeu muitos erros, como jogadores de xadrez fazem. O que resultou foi um desastre. Agora, os Estados Unidos estão fazendo o mesmo com Taiwan. Os Estados Unidos têm uma grande estratégia, se é que se pode chamar assim. Embora não haja nada de grandioso nisso, e nada de sábio, então não vejo isso como muito estratégico. Mas a grande estratégia dos Estados Unidos é ser o número 1. E é ser o número 1 em todas as partes do mundo, inclusive na Ásia. Quero dizer, como a China ousa se considerar número 1 na Ásia? Os Estados Unidos são o número 1 na Ásia, do outro lado do Pacífico. Tudo isso é uma absurdidade. Mas a grande estratégia dos Estados, portanto, é conter a China, limitar a China, colocar um obstáculo na economia da China para que a China tropece ou caia em crise. China stumbles or falls into crisis. And it's in that context that Taiwan plays. E é nesse contexto que Taiwan desempenha um papel no jogo dos Estados Unidos. Incomodar a China, importunar a China, enfraquecer a China, assustar a China, desviar a China. E de um ponto de vista puramente militar, de acordo com um conceito que remonta a um dos nossos mais terríveis secretários de Estado da nossa história, John Foster Dulles, se Taiwan for controlada, então a primeira cadeia de ilhas é controlada e a China não pode projetar seu poder no Pacífico. E assim, há um elemento estratégico nisso. Devemos controlar Taiwan. Há um problema, no entanto. Taiwan não é a América. Taiwan não é um país independente. Taiwan, de acordo com tanto a RPC quanto a ROC, faz parte de uma só China. E os Estados Unidos estão absolutamente provocando. Está se intrometendo, está enviando unilateralmente armas no valor de bilhões de dólares agora para Taiwan, como se a RPC dissesse, bem, vamos enviar armas para o México, porque nós, não para o México, para o Texas, eu quis dizer, porque não gostamos da situação entre o Texas e o resto dos Estados Unidos. É de deixar a mente perplexa. Os Estados Unidos não deveriam estar enviando bilhões de dólares em armas para uma parte de um país com o qual nem sequer tem relações diplomáticas. Porque em 1979, os Estados Unidos disseram que há apenas uma China. Essa é a nossa política. E há apenas um governo que representa a China em relação às nossas relações. E esse é a República Popular da China. Tudo isso para dizer que os Estados Unidos estão jogando um jogo. Jogo Breakview Malady, Chures, Bacali, Nort, Nintendo. I hope people in Taiwan understand. My God. Meu Deus, eu disse aos ucranianos, vocês realmente querem ser o Afeganistão da Europa? E eu diria aos taiwaneses, vocês realmente querem ser os ucranianos do leste asiático? A resposta é absolutamente não. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Os Estados Unidos não podem salvá-los. Na verdade, tudo o que podem fazer é levá-los à destruição. Porque Taiwan estará seguro se os Estados Unidos pararem suas provocações. Esta é a ironia de toda a situação. A Ucrânia nunca precisou ser destruída da maneira que está. E Taiwan pode permanecer seguro porque pessoas maduras e adultas de ambos os lados do estreito já chegaram a um consenso no passado e podem chegar a um consenso no futuro sobre a paz entre os dois lados. Estes são dois lugares muito maduros. Estes são dois lugares com uma história e cultura compartilhadas, e ambos precisam e querem paz. E se os Estados Unidos não se intrometerem, a paz realmente prevalece através do estreito. Peace actually will prevail across the straits. Yeah. And let me ask about this, Joanna. Like the E deixe-me perguntar sobre isso, Joanna. A verdade é que a China é o maior parceiro comercial de Taiwan. A verdade é que o governo taiwanês é chamado de República da China, porque se reconhece como uma China.
certo? Temos de fato dois governos chineses, certo? Temos um desacordo sobre quem é o governo legítimo. Há um desacordo sobre como avançar. Mas como você vê as forças dentro do corpo político taiwanês? O corpo político da ROC interagindo com a China e os Estados Unidos? Porque sabemos que a maioria dos cidadãos taiwaneses é, na verdade, a favor do status quo. Eles não querem independência. Eles não querem reunificação. Eles querem o status quo. Quais são seus pensamentos? Então, deixe-me definir o que é o status quo. Tenho 66 anos. A última vez que houve bombas caindo em Ximen foi há 66 anos. Então, eu me lembro, Pascal, você disse uma vez que estamos de jure em guerra, mas de facto em paz. E esse é o status quo de Taiwan. Conseguimos, mesmo logo após a última guerra em Ximen, ficar fora do caminho um do outro e manter um status quo que é uma paz relativa. Além disso, em 2005, eu fazia parte da comitiva com o Sr. Lin Chan para visitar Pequim com Hu Jintao. Depois que os líderes do KMT e do Partido Comunista na China apertaram as mãos pela primeira vez, tivemos, na verdade, 8 anos de paz relativa, com pessoas discutindo questões práticas e resolvendo-as, assinando acordos em 22 reuniões de governo para governo, resultando em cerca de 32 acordos diferentes. Signing about 32 different agreements. So we were entirely possible and capable. Portanto, éramos totalmente possíveis e capazes de resolver nossos problemas com os líderes do outro lado do Estreito de Taiwan, como Jeffrey estava dizendo. Mas o ponto de virada foram realmente os últimos 2 líderes do DPP, começando com Tsai Ing-wen em 2016 até Lai Ching-te em 2024. Eles, eu acho, com o incentivo dos Estados Unidos, promoveram uma agenda separatista extremista, que é a independência de Taiwan. E quando eles promovem essa agenda, que quer separar Taiwan do conceito geral da China, então a RPC traçou uma linha vermelha após outra, linhas vermelhas e extremamente claras com suas leis internas, como a lei anti-secessão e assim por diante. Such as anti-succession law and so on and so forth. And they E eles realmente estabeleceram 3 condições sob as quais haverá confronto militar. Uma é se não houver esperança de eventual unificação. Em segundo lugar, há envolvimento internacional, que é o que Jeffrey diria, envolvimento internacional na situação de Taiwan. Na minha opinião, como se os Estados Unidos enviassem muitos armamentos militares ou outro grupo consultivo militar para Taiwan, isso constituiria a segunda condição. E a terceira é se não houver possibilidade e houver uma forte pressão pela independência de Taiwan. Portanto, todos os 3 são fortes sinais de alerta estabelecidos para as pessoas em Taiwan. Então, se realmente estamos olhando para o status quo, na eleição mais recente, o DPP ganhou 40% dos 70% das pessoas que votaram. Assim, usando o número mais amplo, 28% das pessoas em Taiwan apoiaram o DPP, que é Lai Ching-te. Números ainda menores apoiaram sua posição separatista extrema. Então, menos de 28%, acho que aqueles que apoiam sua posição extremista são menos de 10%. Infelizmente, nosso sistema, nossa estrutura, não nos dá a capacidade de verificar e equilibrar o poder executivo. Temos 5 ramos de governo. Se alguém vence a presidência, controlará o poder executivo. Eles controlam o que é uma espécie de judicial quase legal, o poder judiciário, porque tem o direito de nomeação de todos os juízes da Suprema Corte, e também a capacidade de usar seu poder para selecionar e usar burocratas. Então esse é o 4º yuan. Mas o único ramo, que é o legislativo, não capacidade de verificar e equilibrar os outros 4 ramos. Nosso yuan legislativo não tem o verdadeiro poder sobre as finanças. Nós aprovamos o orçamento, mas não podemos dar autorização para usar o dinheiro. Não temos direitos de investigação, não temos audiências congressionais, não podemos considerar pessoas em desacato ao Congresso. Então temos um ramo legislativo muito limitado que não tem capacidade de equilibrar o que quer que o líder do ramo executivo queira fazer. E essa é uma situação muito real de nossa incapacidade de lutar contra essa agenda separatista do DPP. Ele pode dizer qualquer coisa em 1º de janeiro, 20 de maio, que é a data de sua posse,
e 10 de outubro, que é o nosso Dia Nacional. Todos os 3 discursos enviam sinais extremamente fortes para a RPC, e a RPC interpretará seus 3 discursos e decidirá o que fará com Taiwan. Jeff, Jeff, quando você ouve isso, quero dizer, você sabe algo sobre a forma como o governo dos Estados Unidos, a administração Biden ou a futura administração Trump estão oficial ou extraoficialmente se comunicando com o DPP? Quero dizer, há um escritório de representação, certo? De Taiwan em Washington. Um escritório de embaixada de fato. Embora não de jure, eu estive lá uma vez. Um prédio lindo, porque costumava ser a embaixada chinesa, certo? É enorme. Mas como você acha que nos bastidores a comunicação está acontecendo no momento? Behind the scenes, the liaising is happening at the moment. Bem, eles não precisam do prédio em Washington para fazer a ligação. Eles têm muitas maneiras de se comunicar. E este é um relacionamento do Estado profundo, ou seja, os serviços de inteligência e segurança, o Pentágono, os militares, as agências de segurança nacional, o NSC e a Casa Branca. Isso é estratégico do ponto de vista dos Estados Unidos. Só posso dizer novamente aos amigos taiwaneses, lembrem-se do adágio de Henry Kissinger. Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, ser amigo é fatal. E o que Kissinger quis dizer é que você se aproxima demais dos Estados Unidos e de todas as suas promessas fáceis e acaba destruído. E os Estados Unidos fizeram isso repetidamente. Apenas se aproxime de nós. Estamos do seu lado. E por favor, amigos taiwaneses, olhem para um mapa. Olhem para a extensão do Pacífico. Entendam o que o governo dos Estados Unidos tem feito. Não é uma pessoa ou outra. Isso remonta a décadas, na verdade aos anos 1950. Eu mencionei John Foster Dulles. Mas também é uma política ativa, desde Obama, Trump, Biden e continuará com Trump também. Não se trata nem mesmo de Taiwan. A política dos Estados Unidos é sobre a China. Quando a China se tornou tão bem-sucedida quanto tem sido, o que, na minha opinião, é um grande tributo ao povo da China e um grande benefício para o mundo. Aliás, porque é maravilhoso quando uma grande civilização de 1,4 bilhão de pessoas alcança sucesso econômico e avanço tecnológico e é capaz de beneficiar e compartilhar isso com o resto do mundo, através do comércio internacional, finanças e investimento. Isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim. Mas do ponto de vista dos Estados Unidos, onde há vencedores e perdedores em vez de pessoas que se beneficiam de um padrão de vida mais alto, tudo é visto como nós contra eles. A ascensão da China se tornou, entre aspas, uma coisa ruim. Isso é absurdo, na minha opinião. Tragicamente absurdo. Típico, lamento dizer, da estupidez americana por causa da grandiosidade das aspirações americanas de governar o mundo. Mas quando a China se tornou bem-sucedida, como aconteceu na década de 2010, começando com Obama, veja bem, a política dos Estados Unidos mudou. A ascensão da China. Agora precisamos introduzir novos sistemas de comércio que excluam a China. Obama, na verdade, tinha a política completamente absurda de criar uma parceria transpacífica, que seria uma relação comercial através do Pacífico com a Ásia e os Estados Unidos, na qual a China não estaria presente, como se simplesmente arriscássemos do mapa. Isso é delirante. Na verdade, não aconteceu. É tão delirante. Mas era uma política onde pessoas adultas, cronologicamente adultas, diziam que teríamos um sistema comercial na Ásia, onde a China é o principal parceiro comercial de todos os outros países. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos impor sanções. Precisamos implementar controles de exportação. Precisamos aplicar controles de tecnologia. Terceira política, precisamos fortalecer a força militar ao redor da China. Precisamos implantar novos sistemas de mísseis direcionados à China. Precisamos reforçar as forças militares no Japão, Coreia, Austrália e Nova Zelândia. Precisamos do Quad, precisamos do AUKUS. Precisamos, em outras palavras, direcionar nosso foco militar para a China.
Agora, é importante entender nesse contexto que Taiwan é uma peça desse quebra-cabeça. Taiwan não é um objetivo principal dos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos é vencer a China, ser o número 1, manter a China para baixo. E Taiwan tem seu papel em tudo isso. Dividir a China, enfraquecer a China, cercar a China, fortalecer o exército ao redor da China. Novamente, do ponto de vista militar, controlar Taiwan para limitar a liberdade de navegação da China, seu acesso ao Pacífico Ocidental, ou sua liberdade de navegação em suas rotas marítimas essenciais no Mar do Sul da China, e assim por diante. E temos pessoas entrando na nova administração Trump que escrevem artigos e livros afirmando que a China está tentando dominar o mundo. Então, absolutamente precisamos confrontar a China. E Taiwan é uma peça crítica para confrontarmos o desejo da China de dominar o mundo. Isso parece gibi. Sim, é como um roteiro de Hollywood. A China está tentando dominar o mundo. A propósito, a motivação é que a China representa 20% da economia mundial. Agora a Ásia é 50%. Bem, se a China é 20% e a deixarmos em paz, ela controlará os 50% inteiros. E então, ao controlar os 50% inteiros, controlará 100%. Isso é mais primitivo do que um mau trabalho de escola, a propósito. Mas são altos funcionários do governo dos Estados Unidos dizendo que isso é o que se chama de planejamento estratégico, pulando de uma proposição absurda para uma extrapolação, para outra extrapolação, para outra extrapolação, até que você tenha uma guerra. E então, eu realmente pediria às pessoas que olhassem um mapa e lessem algo sobre os jogos de guerra. Como será uma guerra? Em primeiro lugar, isso vai funcionar para Taiwan? Não, não exatamente. Vai destruir Taiwan. Como isso vai funcionar para os Estados Unidos através de milhares de milhas do Pacífico, com nossos sistemas de armas modernos, nossos mísseis guiados, nossas tecnologias de mísseis antinavais? Como isso vai funcionar quando está a 90 milhas da costa da China continental? Bem, não vai funcionar muito bem. Mas esses são os maníacos com os quais que lidar, que estão realmente no poder e fazem políticas. Joana, como você acha que o sistema e a sociedade pluralista de Taiwan podem gerenciar um relacionamento com a China e afastar essa pressão em direção às baionetas? Você vê esperança nisso? Bem, eu acho que os partidos de oposição têm que se posicionar contra o partido governante atual para garantir que os desejos do povo, que é a manutenção do status quo, sejam respeitados. No entanto, só quero acrescentar algumas coisas. Quando Jeffrey disse que Taiwan pode ser isso e aquilo, acho que Taiwan pode ser usado como outra coisa para demonizar a China continental. Se a China continental fizer qualquer coisa a Taiwan de maneira hostil, então veja, Taiwan é o coelhinho e a China é o grande lobo mau. E o grande lobo mau precisa de sanções internacionais e precisa ser condenado pela sociedade civilizada ocidental. E assim por diante. Isso é uma coisa. Há uma nova narrativa. No passado, eles continuavam dizendo que somos o parceiro de valores, o melhor exemplo democrático na Ásia, mas provavelmente perceberam que o DPP não é nem democrático nem progressista. É uma democracia iliberal em desenvolvimento. Então, eles estão adicionando mais uma narrativa de que o Estreito de Taiwan é uma linha vital muito importante. Se houver algum problema, a linha vital para a economia mundial será danificada. Isso dá mais um motivo para as forças internacionais se envolverem em Taiwan. Então, isso é um ponto. Mas eu acho que quanto mais você pensa na estratégia geral dos Estados Unidos de não querer outro hegemon regional, que seu amigo Mearsheimer sempre mencionou, eles não querem que nenhum outro hegemon regional surja. Isso realmente aconteceu quando a China começou a implementar a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota em Pequim. Obama voou para lá e tentou impedir que outros países se juntassem, porque eles não queriam ter outras forças. Ao mesmo tempo, a China percebeu que precisa realmente desenvolver sua tecnologia, fortalecer seu desenvolvimento militar e assim por diante.
Com o desequilíbrio entre o poderio militar, especialmente no Pacífico Ocidental, se você observar a reorientação para a Ásia, os Estados Unidos planejam colocar 60% de suas forças marítimas no Pacífico Ocidental. Mas está muito atrás do que a China está construindo em termos de suas forças marítimas. Portanto, eles mudaram na administração Biden para duas estratégias principais. Uma é operações marítimas distribuídas e a outra é operações avançadas de base expedicionária, o que significa usar essas pequenas ilhas como suas bases avançadas para direcionar mísseis e grandes frotas. Se continuarem a empurrar essa estratégia, DMO e EABO, então estamos em verdadeiro perigo, porque estamos no meio da primeira cadeia de ilhas. Nos anos 1850 e 70 era isso que a América queria fazer: tomar Taiwan para que pudesse controlar as 7 províncias na parte sudeste da China. E também controlar a entrada no Estreito de Okinawa, controlar a entrada no Estreito de Taiwan e no Estreito de Bashi. Assim, todos os principais pontos de estrangulamento podem ser assegurados no sentido dos Stausam se continuarem a ter uma presença militar muito forte em Taiwan. E então podem afastar a China continental. Se essa fosse realmente a grande estratégia dos Estados Unidos, então Taiwan está fadado a ser um ponto de tensão, porque a China continental não permitirá uma presença militar tão forte dos Estados Unidos em uma ilha tão próxima à China continental. Assim como os Estados Unidos não gostariam que Cuba fosse usada pela União Soviética para sua base de mísseis. É a mesma analogia e não deveria se repetir novamente. Absolutamente. E colocado de forma brilhante. Concordo completamente, totalmente. E como seria fácil evitar o conflito? Os Estados Unidos não precisam se intrometer nos assuntos da China. A União Soviética não precisava colocar seus sistemas de mísseis em Cuba. Não foi uma boa ideia. Quase nos levou à aniquilação nuclear. Aconselho fortemente a Rússia e a China: não coloquem bases militares no Rio Grande, no México, mesmo que o governo mexicano peça. Não façam isso. Não é uma boa ideia. Se os Estados Unidos tiverem algum senso de prudência, o que infelizmente é duvidoso, não se envolvam nisso porque vocês querem paz. Não provoquem. E pelo que Joana disse sobre os Estados Unidos, afirmando o quão cruciais são as rotas marítimas. Sim, eles são cruciais para a China. A China não vai permitir esses pontos de estrangulamento projetados e declarados pelos Estados Unidos. Você os lê em documentos dos Estados. Temos pontos de estrangulamento na China. A China não vai ficar sentada e deixar-se ser sufocada economicamente ou no fluxo de importações de alimentos ou energia. Mas por que haveria um conflito? Somente se provocarmos um conflito. As vias navegáveis permanecerão abertas, a menos que as provoquemos a serem fechadas. E a ideia de que devemos provocar, porque caso contrário a China dominará o mundo, em primeiro lugar, é uma projeção, porque são os Estados Unidos que querem dominar o mundo, desculpe dizer, não a China. A China nunca, em seus 2.225 anos de história, desde a unificação, tentou dominar o mundo. 5-year history since unification has ever tried to run the world. But it's the US that makes this projection. Mas é os Estados que fazem essa projeção. Isso é um absurdo. Ninguém pode governar o mundo através dos oceanos, através dos vastos espaços. A China não é uma ameaça para os Estados Unidos. A China não é uma ameaça militar para os Estados Unidos. A menos que tenhamos uma guerra nuclear entre nós. Estamos loucos? Então, se tivermos um pouco de prudência, ficaremos fora do caminho um do outro. E é isso que eu digo ao meu amigo John Mearsheimer. Apenas mantenham o espaço entre os poderes e então podemos evitar o Armagedon nuclear. Apenas um pouco de espaço, um pouco de prudência. Mas, novamente, é tão importante para o povo taiwanês. Por favor, tenham cuidado. Não ouçam os Estados Unidos sobre isso. Está brincando? Olhe um mapa. Seja sensato. Seja adulto. Faça um consenso através do estreito e diga aos seus amigos dos Estados Unidos: por favor, tenham cuidado, mas estamos bem. Estamos bem. Por favor, não nos provoquem a lutar com nosso vizinho ao lado. Don't provoke us into fighting with our next door neighbor. Let me just add one thing.
Deixe-me dizer, quando fui à Alemanha e conversei com as elites econômicas de lá, eles esperavam que eu dissesse: "Oh, estamos tão apavorados com esse grande lobo mau ao lado. Por favor, venham e nos ajudem." E eles ficaram extremamente surpresos com o fato de eu ter dito que éramos totalmente capazes de lidar com nossos próprios assuntos. Só não fiquem bravos conosco. Podemos e temos 8 anos de negociação direta entre agências governamentais e acordos assinados. Eles ficaram totalmente chocados. Eles pensaram que estávamos lá para pedir ajuda, assim como Zelensky fez. Ajude-nos a defender sua democracia e defender a civilização ocidental. Eles esperavam que eu dissesse isso. Mas acho importante para pessoas como Jeffrey e Pascal que você tenha uma voz. Você pode informar as pessoas que podemos e temos sido capazes de lidar com nossa situação. E não ouça apenas o partido governante atual, porque eles representam menos de 30% da população. Mas eles têm, por causa do nosso sistema inadequado, uma grande voz internacionalmente, e os outros gritos silenciosos não são ouvidos. Além disso, se Biden fez algo que julgou ser o melhor para o país, Trump disse que os Estados Unidos e a China podem resolver muitos problemas. Quer ele queira dizer isso ou não. Mas é verdade. A China desenvolveu uma grande indústria de veículos elétricos, iniciativas de zero carbono muito boas. É forte no espaço e no espaço profundo. Está fazendo computação quântica, IA, todas essas coisas podem nos ajudar a resolver nossos problemas como seres humanos e podem salvar a humanidade. Não apenas prevenir um Armageddon nuclear, como Jeffrey estava dizendo. E é importante que os Estados Unidos comecem a olhar para a China de uma maneira diferente, como um parceiro potencial para resolver questões mundiais. A única vez que vi isso acontecer foi naqueles filmes de desastre, sabe, 2012 e todos esses outros, quando há uma invasão chata ou alienígenas descendo a Terra. Os Estados Unidos trabalharão com outras potências, mas já estamos à beira disso. Temos tantos problemas que não conseguimos resolver. Os seres humanos e a humanidade estão em risco. Então, por que não deixar que as potências resolvam suas pequenas questões de perspectiva e trabalhem em conjunto para ajudar nós? Última pergunta, e então deixarei vocês irem. 2 minutos cada. Começamos com Joana. Você vê alguma esperança no novo sistema que estamos vendo, a nova multipolaridade? Talvez através dos BRICS? Para realmente mudar algo na dinâmica. Por favor, Joana. Eu também trabalhava em desenvolvimento, como no início da carreira de Jeffrey. Então, estou muito animado com o BRICS e o Sul Global tendo a capacidade de construir com base na economia real e não apenas nas finanças, para realizar seus próprios desejos e sonhos. Estou extremamente esperançoso. Agora sabemos que outros 9 países se juntaram ao BRICS como parceiros. E haverá uma oportunidade, mesmo em termos de moedas, sistemas de câmbio, colaborações, infraestruturas. Tudo isso trará esperança e sonhos para pessoas no Sul Global. Então, estou muito animado com isso. Jeffrey, qual a sua opinião? Sim, precisamos, temos e devemos aplaudir um verdadeiro mundo multipolar e multilateral. O mundo não quer um hegemon. O mundo não quer um único líder. O mundo não vê os Estados Unidos ou qualquer outro país como o país indispensável ou a única superpotência. Isso não pode acontecer. Não é real. É uma ficção de quadrinhos os Estados Unidos pensarem que são isso. Também é um pesadelo de quadrinhos os Estados Unidos pensarem que a China vai dominar o mundo. Teremos um mundo. We're going to have a multipolar world. The question is, can we survive and live? A questão é, podemos sobreviver, viver e prosperar nesse mundo? E a resposta é sim. Se entendermos como respeitar uns aos outros, ficarmos fora das linhas vermelhas uns dos outros, entendermos o que é segurança comum, em vez de uma reivindicação própria de segurança às custas dos outros, pararmos de apontar nossos sistemas de mísseis uns para os outros e começarmos a resolver problemas. Tudo isso é possível. Os BRICS podem ser uma parte importante e positiva desse passo. E se formos sensatos,
essa é a direção que seguiremos. And if we are sensible, this is the direction we'll go. Joanna Lei, Jeffrey Sachs, muito obrigado. Very much. Ótimo estar com você. Obrigado. Obrigada. Thank you.